double. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. "17 seconds. 17 seconds from Game 7 or from championship number 6. Jordan, open. Chicago with the lead. Timeout, Utah. 5.2 seconds left. Qual é, galera? Eu tô com os olhos meio marejados porque acabei de ver a série do Jordan e me emocionei diversas vezes, né? Hoje foram liberados os 2 últimos capítulos. Eu quero fazer esse vídeo assim bastante informal, sem estar preocupado com o tempo, sem estar preocupado com nada, nem com café, nada disso. Falar normalmente pra vocês porque eu acho que é um vídeo que é um pouco do que eu penso sobre esporte, sobre vida, sobre uma série de coisas que a série mostra, né? Eu tô com 39 anos, o Jordan foi campeão pela primeira vez, eu tinha 9'1", tinha 10 anos. E a gente não tinha toda a facilidade de ver jogos da NBA como tem hoje, né? Então eu lembrava de muita coisa, outras coisas eu não lembrava tanto. E foi bom que eu não lembrasse, que eu assistisse isso agora, já maduro, pai de família e tal, com uma certa idade, para que eu pudesse diagnosticar tudo que passou pela história dele. Bem, o Jordan para mim é a maior atleta da história, em todos os sentidos, em performance, em marca, em personalidade, em estilo, em resultado, em tudo. E a série mostrou, né, deixou claro algumas coisas muito fortes para mim, assim, e fiquei muito feliz de pensar como ele pensava o esporte, sem querer me comparar a ele, obviamente, pelo amor de Deus, não é isso. Só linhas de pensamento. Eu até separei alguns pontos para não esquecer e queria falar sobre isso, e vou ter cola dessa vez sim, porque o vídeo vai ser longo, então eu quero expressar o que eu penso e tudo que eu vi na série. Sem ordem, sem cronologia da série, eu separei alguns pontos e vou começar. Relação com o pai, né? O quanto é importante isso, o quanto é bacana e o quanto algumas vezes é julgado isso. E a série mostra muito fortemente a relação com o pai, a gestão que o pai tinha sobre a carreira, as escolhas dele, e isso muitas vezes é discriminado aqui no Brasil, principalmente, em outros lugares, por interesses escusos. Um bom exemplo, a relação do Neymar com o Neymar pai. Alguém que é melhor um filho do que um pai, salvo, obviamente, exceções. Então, esse é um ponto que eu queria destacar na série, que é muito importante, a relação dele com o pai e o quanto ele sofre quando o pai vem a falecer. Se eu não me engano, é no 3º título. E em cima disso eu já puxo o que a imprensa faz. Qual o valor da imprensa? Qual é a função da imprensa? É informar, é investigar, é opinar, ou é destruir, massacrar, acabar com a pessoa? Mesmo ela sendo Michael Jordan, mesmo ela sendo a maior figura esportiva dos Estados Unidos de todos os tempos. Olha que eu estou falando dos Estados Unidos, um país extremamente voltado ao esporte, com vários ídolos mundiais, mas ele é o sinônimo de tudo isso. E a imprensa conseguiu, de forma nojenta, assim, de forma cruel, jogar na conta dele, ou tentar jogar na conta dele, o assassinato do pai. E não somente isso, a imprensa é a maior culpada, é o maior percentual de
de cansaço do Jordan para que ele se aposentasse previamente em 94, 95. Ele fica 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses fora. Ele volta no final da temporada e com o corpo completamente modificado não consegue salvar a temporada ainda em 95. Então, vendo o que a imprensa estava fazendo ali, é óbvio que eu fiz vários comparativos, vários. Romário, Neymar, Cristiano no início da carreira, entre outros tantos enormes atletas que são muito maiores que a imprensa. Então, o primeiro ponto disso tudo, a imprensa tem que saber o lugar dela. E ela vive dos outros. Eu vivo dos outros. Da opinião da vida dos outros, da performance dos outros. E o que a imprensa fez com o Jordan foi imundo, sujo. E ela, infelizmente, forma caráter e forma opinião de muitas pessoas. O que me dá mais raiva é isso, porque a ignorância, ela facilita nessas horas a você manipular as pessoas, a falta de informação. E o que fizeram com ele foi algo nojento. A cobrança que faziam para que ele se posicionasse em outros pilares da sociedade, como o caso da política, né? Que jogam em cima dele a responsabilidade de ele apoiar um candidato negro somente porque ele era negro. Porque o Jordan disse claramente que não tinha conhecimento desse candidato negro e do outro candidato que era branco. E ele usa uma frase que, claro, que é distorcida de forma suja, que ele fala: os democratas também compram o Air Jordan, que é o tênis dele, a marca dele. Acho que é democratas, né? Acho que sim. Onde que ele se referiu a por que eu vou apoiar A e B só porque um é negro, o outro candidato tinha algumas coisas controversas, parece, tal, mas ele nem entrou nesse mérito e foi humilhado porque ele não apoiou o negro. É uma visão de mundo muito correta do Jordan, porque o assunto racismo é um assunto gravíssimo, muito pesado, muito dolorido, com certeza, para as pessoas que vivem. Eu não vivi racismo, mas sou filho de português, sou gordinho, tinha orelha grande, cabeça grande, e o que se chama bullying hoje a gente chamava de pilha, de brincadeira, e acho que está exagerado. Essa reconstrução de valores, esse polimento do ser humano tem que acontecer. A gente é mutante, né? A gente vai se adaptando a todos os dias, a todo tempo, mas eu não posso colocar na frente de princípios e valores de caráter, de empatia, de honestidade, eu não posso botar a cor da pele, eu não posso colocar a origem, o país, eu tenho que botar sempre o caráter e o que eu me identifico como pessoa. E o Jordan, para variar, dá uma aula de como agir como quando pressionado pela imprensa. E isso vem muito para os dias de hoje, desse nojo que eu tenho da imprensa em querer, principalmente no Brasil, eu vou falar do Brasil, tá? De querer que os atletas de futebol, principalmente, eles sejam exemplo para tudo. E a gente vê que a história do esporte, a história dos diferentes, dos caras que fazem a diferença em qualquer área, são exatamente iguais às nossas. Eles têm erros, acertos, problemas, soluções, só que a diferença é que eles são diferentes em determinado assunto. Talvez o Jordan seja um péssimo pai, talvez o Jordan seja um péssimo aluno de matemática, talvez o Jordan seja um péssimo administrador de empresas, mas ele era o maior da história do basquete, e é assim que a gente tinha que tratá-lo a todo tempo, e é assim que temos que tratar. Se levarmos em consideração outros grandes ídolos mundiais ao longo da história, temos várias histórias de erros grandes, né?
Pelé, Maradona, o próprio Jordan, o Kobe, entre outros tantos, Tiger Woods. E essa caça ao demônio, essa caça da imprensa ao ser humano, isso tem que ser bem dividido. O Jordan foi acusado de ser viciado em jogo, um cara que tinha uma fortuna incalculável já. Qual o problema dele gastar o que ele quisesse em jogo? Em golfe, no caso. Qual o problema? O que é da sua conta isso? Porque nós temos que misturar o tempo todo e querer buscar vilões e heróis? Principalmente numa época que se formavam os vilões e heróis pela cabeça dos outros. Porque se hoje temos a informação a todo tempo, antigamente não tínhamos. Então a gente se formava pelo que vê na televisão. E uma frase muito feliz é que antigamente a gente via uma notícia, a gente via um assunto aí na televisão para saber se era verdade. Hoje a gente vê uma notícia na televisão e corre para saber se é mentira, para você ver onde chegamos. Então, falando sobre o Jordan e sobre a pressão que ele sofria da imprensa em ter que ser não sei o que, ele não tinha que ser nada. Ele tinha que ser o que ele foi como atleta. E não foi mais por conta da imprensa, por conta da maldição, da maldita vaidade de um diretor esportivo que, por mais que tivesse muitos méritos, ele talvez tenha destruído a chance do Chicago ter vencido 8-8, 9-9. E é mais um exemplo de que ele era um bom gestor, um bom montador de times, mas a sua vaidade como gestor atrapalhou em determinadas horas. Então o gestor do time tem que saber que ele é menor que o atleta. Isso também temos grandes exemplos, né? Temos Eurico Miranda, temos vários exemplos. Vou ficar nisso. Vários exemplos de diretores com vaidade exacerbada que fizeram por terminar processos de esporte muito grandes. Isso vale para a vida também, pessoal, porque eu perdi empregos, alguns, porque meu chefe era pior que eu. Alguns bem pior que eu. Outros por erros meus, tá, obviamente, mas alguns por medo do meu resultado, do que eu fazia, do meu holofote. Não estou me vangloriando, não. Minha carreira está longe de ser brilhante, mas eu tinha um talento muito forte para algumas coisas e fui polido disso por gestores medíocres, seres humanos merdas, vermes que não têm caráter. E não sei se é o caso desse gerente do Chicago, né? Não conheço, vi na série, não lembrava da existência dele, mas tô dando um exemplo para que a gente faça esse link com a vida, de respeitar os maiores e deixá-los para aquilo ali. Até porque os que julgam e que fazem essa sujeira com alguns atletas, eles são tão imundos que eles mudam de um atleta para o outro. O mesmo cara que acha errado um ato de um atleta hoje, acha muito bacana lá atrás. E é por isso que eu gosto de Jordans, de Kobes, de Romários, de Neymares, de Pelés, dos diferentes. Porque eu consigo entender que são seres humanos iguais a nós. A única diferença é que eles têm a vida estuprada na televisão e na imprensa, e nós conseguimos, de certa forma, nos reservarmos porque não somos famosos. Então a imprensa tem um papel nojento na carreira do Jordan, e ela atrapalhou e ela atrapalha muitas vezes muitas coisas. Pô, mas você está falando isso, você é da imprensa hoje? Sou da imprensa. E aí? O mal da imprensa é achar que é maior do que a notícia.
maior do que o noticiado, maior do que o sujeito da frase. E não é maior. Não é maior. Como imprensa, como ato de imprensa, de informar, de investigar, ela é menor do que o personagem. E ela tem que se colocar no lugar dela. E saindo do esporte, indo para o âmbito geral, nós temos que parar de socializar o tratamento aos diferentes. Seja ele qual for a área que for. Isso não existe, isso é demagogia, hipocrisia, o que vendem na merda da televisão, na merda dessas opiniões idiotas, que todos têm que ser tratados iguais. Isso é mentira, não tem que ser tratados iguais. Respeito com todos, claro, dignidade, caráter com todos, mas os diferentes são diferentes, isso tem que ser tratado diferente. É assim que funciona. E ele é diferente naquele âmbito. Talvez o maior vendedor aqui, que tem que ser tratado pelos outros vendedores de forma diferente, pelos seus chefes e pares, talvez ele seja um pior pai de família. Então aqui ele passa a ser comum para tratar o principal diferente. Assim tem que ser a sociedade. É assim que tem que ser a sociedade. E é uma lição de vida que o Jordan dá e que os seus pares dão, sabendo que ele é o maior. A cultura americana, ela é muito enfática nisso, muito correta. Mesmo os adversários sabiam que ele era o maior. Isso não quer dizer covardia, isso não quer dizer ser derrotado. Não, é saber que ele é o maior e tentar fazer de tudo para vencê-lo, por mais que nem sempre fosse possível. Então, o que se prega na imprensa para o esporte é mentira. Nas empresas, o vendedor que mais vende tem mordomia, o atleta que mais atua, pontua, marca, entrega o resultado tem mordomia, e os outros têm que saber que ele é o maior, o que eles são os maiores. E fazer uma analogia ao futebol, eu corro para você. Quantas vezes vimos vários grandes falarem de enormes, eu corria para ele. E é assim que funciona na vida. Isso tudo é mentira o que falam na televisão aí. Não, tratamento igual, não pode, o que pode tudo. E gestão de pessoas que se enquadra na sua família, na sua rede de amizade, ela é muito bem feita pelo Phil Jackson e pelo Jordan, ao respeitar a singularidade de cada um, ao entender que o Dennis Rodman, uma figura completamente controversa, com vários erros, obviamente, mas que mesmo ele saindo, mesmo ele fazendo uma merda ali, outra acolá, ele era importante para o time. E ao liberá-lo para fazer tal merda, automaticamente os líderes sabiam que estavam cobrando dele da forma mais inteligente. Você vai sair, não vai? Você não quer sair? Então beleza. Mas me entrega aqui, tá? O cara de caráter, ele saía, fazia a besteira que tinha que fazer, mas ele sabia que aquele alvará de fazer merda, vamos colocar assim, vinha acarretado, vinha somado uma mochila de responsabilidade que os caras sabiam administrar. Brilhante, 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 brilhante. Então, os maiores têm que ser tratados de forma diferente, sim. E quem é menor em tal coisa tem que saber dos seus valores. Outra passagem emblemática da série é com o Steve Kerr. Não à toa o técnico que é, não à toa virou o que virou. O Jordan sabia que aquele momento iria ter uma marcação diferente. Ele vira para ele só no olhar e chama pelo nome. Fala, Steve. O Steve Kerr entende e fala assim, eu vou estar pronto. Eu vou estar pronto para lhe ajudar. Que eu vou estar me ajudando automaticamente. É uma aula de tudo, de tudo. E falando sobre o Jordan, sobre mais um ponto relevante, ele jogava, gastava um dinheirão jogando, fumava seu charuto, comia pizza de madrugada, quase tentaram envenenar ele, né, para que ele tivesse problemas no quinto título, né? E mesmo assim ele é diferente.
não temos que julgar o que o cara faz quando o apito final acontece. Nós temos que julgar ali dentro. Somente ali dentro. Ah, a performance dele tá ruim. Beleza? Falemos. Ah, ele tá jogando muito bem. Falemos. Ah, ele tá jogando muito mal por não sei o que, talvez. Não façam isso. Essa conspiração é suja, nojenta. Custa caro isso. Caro. E fizeram o Jordan parar durante 2 anos de competir no que ele era o maior da história por conta de pressão suja, imunda. E ele, fumando seu charutinho, fazendo uma série de coisas. Porque esses mesmos demagogos, safados da imprensa, alguns deles, obviamente, tá? Que atacam A e B, defendiam C e D que faziam merdas piores. Temos exemplos claros, né? O principal, talvez o símbolo da hipocrisia e da demagogia, seja o Casagrande, né? Só para deixar um ponto. Eu separei aqui alguns pontos e outro ponto bacana é que o Red Miller ele falava merda o jogo todo. Foda-se, porra. Lá dentro, naquela pressão toda, você luta com a arma que tiver. Os juízes estão ali para marcar o que tiver que marcar. O Red Miller ele humilhava o jogo todo. E era assim, companheiro, pegava pesado, sem mimimi, sem babaquice. Ai, fulano falou assim com ciclano, não pode. Aí vem enquete. Fulano está certo em falar assim com ciclano? Ah, pro inferno, porra. Sabem nada de esporte, porra. Sabem nada de cobrança, de alto rendimento. Nada. Sabem nada. Bando de curiosos. É cego guiando cego. Cego guiando cego. Uma passagem incrível. Ele está descendo de um hotel com o Dream Team em Barcelona 92, ele só tinha um título. Tinha 2, já tinha acabado já a temporada. Um repórter, acho que alguém do Saguão, pergunta para ele: Jordan, quem vai fazer o último arremesso, se for necessário? Isso é muito forte nos Estados Unidos, né? A última bola, o último lance é muito forte. Aí ele responde assim: pergunta idiota. Ele estava do lado de Magic Johnson, estava do lado de Barkley, Larry Bird, Malone, Stockton, dentre outros gigantescos. Mas o último arremesso é dele. O último lance é dele. Ele decide se arremessa ou passa. Ele decide, porque a cobrança é nele. E isso vai a um episódio fantástico que no Brasil humanizaram, né? Que é o tradicional pênalti do Cavani. Ou então uma outra passagem entre o Romário e o Edmundo, que o Romário pega e vai bater o pênalti, vai bater em ponto final. Copa do Mundo 94, que outros treinavam e ele não treinou, mas na hora ele falou assim: vou bater. Alguém que treinou saiu. É assim que funciona, merda. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque a capa do jornal, se perder, vai ser ele. Vai ser o diferente. Não vai ser você que perdeu o pênalti, perdeu o arremesso, perdeu a última bola do vôlei. Não é você, é ele. Então, ele bate pênalti, ele arremessa a última bola, ele corta o último lance do vôlei. Ele, o diferente. Então, ao Cavani, tá errado. Quem bate é ele, é o Neymar que bate o pênalti. No São Paulo é o Rogério que bate o pênalti. No Vasco, na hora era o Romário que batia o pênalti. Na seleção 94 era o Romário que batia o pênalti. Não era Bebeto, ninguém, era o Romário que tinha que bater ali. Tinha que estar ali. Porque a capa do jornal, para bom, é bacanão, né? Ganhou tal ele. Para ruim também é ele. Então, dê a responsabilidade a ele, ao diferente. E o Jordan sabia disso, e os seus colegas sabiam disso. E nem por isso eram menores como ser humano. Eram menores como atleta, e nem por isso deixaram de ganhar. É dele a responsabilidade. É do maior vendedor, é do maior engenheiro, é do maior químico. E hoje, no meio da pandemia desgraçada, a gente espera que um gênio resolva a merda que fizeram. Os diferentes têm que ser tratados diferente. Chega de socializar essa palhaçada de relacionamento, mimimi. Os grandes são os grandes, porque fizeram para isso.
Ninguém carrega 6 anéis de NBA do nada, ninguém deu, foi conquistado. Isso no vôlei, no basquete, no golfe, aonde fosse. Então tem que ser tratado diferente, porque eles que vendem, já partindo para a linha do marketing, eles vendem. Não à toa a marca do Jordan é enorme. Não à toa a marca do Jordan se transformou em objeto de desejo para o mundo inteiro desde lá de trás. Não à toa a marca do Jordan se uniu ao time com o maior marketing do mundo hoje em dia, que é o Paris Saint-Germain, talvez. A linha do Neymar em 2013, 2014, de chuteira. E outros tantos exemplos de marketing, outros tantos. Até nisso o Jordan era genial. Até nisso quem trabalhou com ele foi genial. Então e por último, de todos os ensinamentos que essa série nos proporciona, a gente vê que a NBA muda a regra do jogo. Não muda a regra do jogo, desculpa. Ela passa a dar valor ao talento quando ela vê que o Detroit Pistons agride o Jordan de forma incrível, porque só assim, para pará-lo, ela entende que aquilo ali estava errado e que ela precisava mudar a linha de raciocínio para defender os diferentes. Porque o Jordan, o Neymar, o Messi, o Romário, o Cristiano, o Ronaldinho Gaúcho, eles são diferentes no talento, não necessariamente eles têm que saber bater também. Percebam? E a NBA percebe de forma genial que se não mudasse o jogo, mudasse que eu me refiro, era simplesmente não deixar bater. Que ela perderia o maior talento da história dela, porque não conseguia vencer, porque apanhava. E aqui no Brasil a gente vê uns merdas na televisão falando besteira, dando acha graça quando comentarista aí que era um brucutu do cacete só batia, era um barato, e defendeu o agressor. Defendeu o agressor em cima de um talento, criando. Não, mas ele humilhou, não, mas ele andou para trás, não, mas ele driblou não sei o quê. Hipócritas. Porque o Jordan fazia os outros de bobo. E é assim que o esporte é. Se você não quer ser feito de bobo para alguém melhor que você, não pratique esporte. O esporte de alto rendimento não é para socializar. Socializar, agrupar, formar de união é em escolinha. É esporte, não é de alto rendimento. Alto rendimento é para os melhores. O Bolt ria do segundo colocado, e é assim que é o barato, porque motiva o segundo colocado a tentar vencê-lo. E quando ele vai ver, e quando o segundo colocado passá-lo, determinada hora vai passar, porque ninguém é invencível, vai rir dele também. E é assim que se motiva um atleta, é assim que se motiva um vendedor, é assim que se motiva alguém a dar mais, a se entregar mais. É assim, não é socializando. Esporte de alto rendimento, empresas, não é área de socialização. Socialização acontece em escolinha, em projetos sociais. Ali sim, alto rendimento é para valorizar os melhores, os campeões. É para isso. São esses caras que marcam a história, tanto do esporte quanto da nossa vida. Tá claro isso? Acho que falei de tudo. Acho que falei de tudo. Então, senhores, a série do Jordan é inquestionável. Essa camisa é uma pequena homenagem a um filme que ele fez, porque isso também é recriminado, né, hoje em dia, né? O cara não pode fazer marketing na hora de folga, porque a imprensa não quer. Incomoda, é inveja, e dissemina isso para as pessoas. Isso lava cabeças, lava pensamentos. E o Jordan ensinou a todos nós, lá em 92, 93, 91, que tem espaço para tudo. Que ele é um ser humano igual a nós e que tem espaço para tudo, e é assim que tem que ter. Então essa homenagem aqui do Space Jam, eu não tenho camisa do Chicago, um erro grave meu, mas é um filme que é irado de ver, é muito maneiro, que o Jordan faz. E a série mostra muito bem ele filmando, treinando numa loucura, e não impediu que ele fosse vencedor naquele ano.
como sempre foi. Galera, vejam a série do Jordan, é uma lição de vida, é muito do que eu penso sobre vida, é muito do que eu penso sobre essa cobrança desumana que se faz em cima dos atletas. Cobrança que eu me refiro, fora de quadra, é desumano que cobre o atleta fazer o que a imprensa quer. Devemos cobrar o rendimento dentro da quadra, dentro do campo e mais nada. Fora, julguemos de outra forma. E o Jordan mostra fielmente todo o processo disso aí. Se ele, que for o maior para mim, fazia dessa forma, então imitemos o maior. Não quem comenta e quem fala que nunca fez 1/1000 que um cara desse fez. Nosso exemplo, seja o Jordan, não o que o nego acha em cima do sofá ou atrás de uma bancada de televisão. É isso. Jordan, obrigado por existir. Fui clear.